E a defesa do presidiário Lula pediu nessa segunda-feira que o STJ anule a condenação do caso do triplex e mande a ação para análise da Justiça Eleitoral. O pedido foi feito por conta da decisão tomada há 2 semanas pelo STF, que definiu que crimes comuns como corrupção e lavagem de dinheiro, conexos a crimes eleitorais, seja, ligados a crimes eleitorais, como Caixa 2, devem ser analisados pela Justiça Eleitoral e não pela Justiça Federal. Na avaliação da defesa de Lula, no processo do triplex, há menções a suspeitas de crimes eleitorais, embora o Ministério Público tenha apenas mencionado corrupção e lavagem. A defesa de Lula pede que o relator no STJ, ministro Félix Fischer, leve esse tema para discussão na 5ª turma do STJ. A expectativa é que a turma analise na próxima semana, dia 2 de abril, o recurso de Lula contra a condenação no caso do triplex. Essa medida da defesa era mais previsível do que aquele Robin holandês cortar para a esquerda, né, Augusto? É isso aí, é cortar para a esquerda para ir bater. Porque a gente antecipou isso aqui, isso seria óbvio, eles vão fazer de tudo para anular a condenação do Lula, e aí a gente está vendo se aquela decisão do STF de mandar esses casos para a Justiça Eleitoral foi o fim da picada ou só o começo dela? Exatamente. Quer dizer, já o primeiro sinal de que tinha sido de que foi uma tremenda malandragem foi quem deu foi o Lindbergh Farias, né? Quer dizer, já correu para se esconder ali na justiça, para se abrigar na Justiça Eleitoral, porque é uma mãe para políticos enredados em bandalheiras. Agora, no caso do Lula é até engraçado, porque o Lula mente tanto e eles constroem tantas fantasias que uma se enrosca na outra e eles não conseguem se explicar. Veja bem, se ele não cometeu crime nenhum, se ele é um preso político, como insistem os seus advogados até agora e ele próprio, por que mudar de tribunal? Qual é a diferença? É preso político, não fez nada. Por que ele quer ser julgado pela Justiça Federal, pela Justiça Eleitoral, se ele repete há 200 anos que ele é inocente? É porque a Justiça Eleitoral é a nova porta de saída da cadeia. Como dissemos, no dia em que a decisão foi tomada e logo em seguida vieram as explicações. Como assim? Estão querendo dizer que a justiça não funciona como um todo? Em defesa da lei? Não funciona, não. Não funciona, não. Tem tribunal que é porta de saída da cadeia. A Justiça Eleitoral é uma, porque não tem meios para investigar, nem disposição. Então todo mundo, não há uma prova mais contundente de que isso é da malandragem que foi praticada do que a alegria dos criminosos com a abertura dessa nova porta de saída. Tá aí. Todo mundo quer ser julgado pela polícia, pela Justiça Eleitoral. Sinal de que os ladrões sabem que ali é um bom negócio. Zé Maria, antes do seu comentário, só um registro aqui ainda dentro desse assunto, porque a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, afirmou hoje no Rio que vai propor ao TSE que juízes federais possam atuar em processos eleitorais. Essa medida é uma resposta à decisão do plenário do STF, que definiu que crimes de corrupção e lavagem ligados a Caixa 2 devem ser julgados na Justiça Eleitoral e não na Federal, como queria a PGR. A decisão do Supremo foi duramente criticada por investigadores da Lava Jato e pode levar a vários questionamentos de processos já em andamento no país sobre crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, como é o caso exatamente do Lula. Então a gente mostrou aqui o movimento da defesa do Lula tentando explorar, tentando aproveitar a decisão do Supremo, e o movimento da Procuradora-Geral Raquel Dodge tentando minimizar os danos da decisão do Supremo. Quer dizer, ela está querendo propor que juízes federais possam atuar nesses processos eleitorais. Porque ela queria que permanecesse na Justiça Federal. Já que mandaram para a Justiça Eleitoral, ela está querendo mandar os juízes federais lá para a Justiça Eleitoral, Zé. É igual aquele grupo de WhatsApp, quando tem uma pessoa incomodando, né? Sai todo mundo, deixa ele lá e forma outro grupo. Exatamente. Continua a conversa e as discussões. Felipe, é o seguinte, a culpa é do Supremo Tribunal Federal. Nós ficamos indignados aqui, falamos sobre o alcance dessa decisão que parecia inocente, né? Como ela foi danosa ao processo Lava Jato e foi a primeira grande derrota na justiça da Lava Jato. E por isso vários processos já foram enviados
para a Justiça Eleitoral, entulhando uma justiça que, na verdade, não tem expertise não existe. De discutir, não adianta. Existe. E essa decisão da Procuradora-Geral da República de pedir a atuação de juízes federais em processos assim, né, que tenham experiência na lavagem de dinheiro, isso é muito complicado. Esse tipo de processo, ele geralmente tem como alvo pessoas inteligentíssimas, pessoas acima da média e que tem um grupo de assessores para prever a possibilidade de ser pego. Então, assim, existem advogados especialistas em direito tributário, lavagem de dinheiro, crime financeiro, né? E os juízes eleitorais, não tem, a justiça eleitoral no Brasil é a coisa mais esquisita. Por exemplo, o TSE não tem nem ministros fixos. Pega um pouquinho de um pouquinho de outro tribunal, STJ, Supremo, e advogados que mantêm o seu escritório e dão um plantão lá como ministro, ou seja, como juiz, uma coisa descabida. E ganha uma grana por isso. Essa decisão da Procopos, não, Augusto? E ganha uma grana, né? Extra por isso. Sim, além, evidentemente, daquele lance, né? Meu escritório é o escritório de um ministro do TSE. Sabe, Zé, sabe o que me lembra a Justiça Eleitoral? Essa tal Força de Segurança Nacional de Segurança, que eu nunca sei. Consiste do seguinte, é o Exército Fantasma criado pelo Tarso Genro. Você pega um grupo de PMs da Paraíba, junta com outros do Ceará, outros do Espírito Santo e manda para um determinado lugar. E não põe ninguém no lugar deles, aí no lugar de origem. Então não é nada, não existe esse negócio. Você pega, como o time de futebol que não tem jogadores, eles pegam 3 amadores aqui, 2 ali e tal, escala e entra em campo. Isso não existe. A Justiça Federal é mais ou menos isso. Só para concluir, então, eu acho que essa decisão da Procuradora-Geral Raquel Dodge é um recibo e uma confirmação de que a Justiça Eleitoral não está preparada, e não é por qualidade, não, é tipo de trabalho mesmo para julgar esse tipo de crime.